Shalom, queridos. Glórias a Deus. É o capítulo 6 agora, capítulo 6 do primeiro livro de Samuel. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos com a Tua palavra diariamente e sendo edificados, vivendo Jesus, porque Ele é a palavra. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Capítulo 6. Estamos aqui com o título: Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Vocês viram o vexame que houve, né, na terra dos filisteus, porque estiveram com a arca do Senhor de cidade em cidade, todos eles sofreram terrivelmente. E agora eles estão providenciando a saída, enviar a arca para fora da terra deles. A arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos como a devolvermos para o seu lugar. Eles responderam: se devolverem a arca do Deus de Israel, não a mandem vazia, mas envie também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão porque a mão dele continua pesando sobre vocês. Então os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos mandar? Os sacerdotes e adivinhos responderam: mandem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos governantes dos filisteus, porque a praga é uma e a mesma sobre todos vocês e sobre todos os seus governantes. Façam imitações dos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra e deem glória ao Deus de Israel. Assim, ele talvez alivie a sua mão de cima de vocês e dos deuses da terra de vocês, dos deuses da terra de vocês. Porque vocês endureceram o coração, como os egípcios e Faraó fizeram. Não é verdade que depois que Deus os maltratou, eles deixaram os israelitas sair e eles foram embora? Agora, pois, façam carro novo, arranje 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado o jugo, e amarre as 2 ao carro. Quanto aos bezerros, levem-nos para casa. E então peguem a arca do Senhor e ponha sobre o carro, e num cofre ao lado dele ponham as figuras de ouro que vocês vão lhe enviar como oferta pela culpa. Depois deixem o carro ir. Fiquem observando se ele subiu pelo caminho de Bet-Semes, que leva ao seu território. Então foi o Deus de Israel que nos fez este grande mal. Mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso nos aconteceu por acaso. Os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz. Vejam aqui, é isso que o Senhor tem dito, né, na sua palavra. Vejam aqui a prudência desses inimigos de Deus, desses ímpios. Devolver a arca com oferta, de acordo com o tipo da doença que eles foram castigados, mandar a figura daquela doença, dos tumores, dos ratos, de tudo que aconteceu, eles mandaram a figura em ouro. Filho das trevas, viu? Fazendo isso. Os filhos da luz, sabe o que acontece? Adoece. Aí Deus clama a Deus, Deus cura. Depois a gente vai para frente do povo, dar o testemunho que foi curado por Deus. E não tem a coragem de dar o dízimo de tudo quanto ia gastar com os médicos. Porque Deus cura também pelos médicos, mas quando ele vem com a mão direta, o que a gente deve fazer? A gratidão é dobrada, porque
poupou a gente de tanta aflição, né? Já pensou como estão os hospitais, as UTIs, as emergências, as clínicas? Quem quiser ver como é que está o mundo em relação à saúde, que precisa de chegar até lá. Que chegar no hospital já vai saber como é que está o mundo. Então, no momento que Deus cura a gente de uma enfermidade, nosso Deus, com a mão dele direta, a gente deve estar colocando, se você calcula, você é inteligente e sabe, de acordo com o tipo da doença, quanto você gastaria mais ou menos. Então, digamos que ia gastar R$ 1.000, eu estou falando assim, um exemplo, né? Então, seria o quê? R$ 100, que ia chegar na hora que fosse dar o testemunho, levar os R$ 100 para adorar ao Deus que diz na sua palavra e que confirma tudo que diz. Curo toda doença e toda enfermidade. Então, ele te alcançou, te curou, e você vai dar o testemunho, dando pelo menos o dízimo de quanto iria gastar com os médicos, que seria também o Senhor que iria usar o médico. Não tenho nada contra o médico. Agora, sabe que quando Deus vem com sua mão direta, é privilégio dobrado. E também deve ser uma gratidão dobrada. Então, a gente não deve dar um testemunho de que ficou bom disso ou daquilo, que Deus curou diretamente, sem pelo menos considerar que tem um dízimo para entregar dos gastos que iria fazer com a sua saúde. Mas alguns dizem assim, mas eu não podia, não tenho dinheiro. E aí Deus pegou e me curou direto. Oh, pelo amor de Deus, você não tinha dinheiro, mas você pode ter gratidão. E só porque Deus lhe curou diretamente, você providenciar as frutas do quintal, alguma coisa que tem, que plantou, e vender e ofertar. Se não tinha nenhum dinheiro, se Deus lhe curou porque você não ia ter nenhuma condição, e foi por causa disso mesmo que ele foi com sua mão direta, mesmo assim, tem que ter uma gratidão. Que gratidão é atitude, não é somente conversa. Então a gente providencia. Não tem um quintal com frutas para vender, para dar aquela oferta, então dá uma diária, faz alguma coisa especial para mostrar gratidão ao Senhor. O Senhor devolveu a coisa mais preciosa que você tem depois dele, que é a saúde. Então precisamos ser mais prudentes. Já os filhos aqui das trevas entenderam que deveria devolver a figura das enfermidades que eles tiveram em ouro. Vendo vocês? Em ouro. E aí, vamos em frente, né? Vamos continuar recebendo as lições que Deus nos traz aqui. A arca chega a Semes, os homens fizeram isso, pegaram 2 vacas com crias e as amarraram no carro e encerraram os seus bezerros em casa, puseram a arca do Senhor sobre o carro, junto com o cofre que continha os ratos de ouro, as imitações dos tumores em ouro. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e andando e berrando, seguindo sempre por este mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas até a fronteira de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes andava fazendo a colheita do trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes. O carro veio até o campo de Josué e o Bet-Semita, Josué o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto, e os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto com ela, e em quem estavam os objetos de ouro, e os puseram sobre a grande pedra no meio-dia. Os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram aquilo, voltaram para Ecrom no mesmo dia. Eles ficaram observando de longe para ver se a arca estava chegando no lugar certo, nas mãos dos israelitas.
Estes são tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod, ouro, por Asdod, outro por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate e outro por Ecrom. Cada cidade dessa teve essas doenças, esses tumores, e eles enviaram a figura dos tumores em ouro por cada cidade que foi castigada. Enviaram também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 governantes, desde a cidade fortificada até a aldeia campestre, a grande pedra sobre o qual puseram a arca do Senhor, até o dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Samita. Tudo foi entregue, as ofertas, a arca, louvado seja Deus. A arca chegou a Kiriat-Jearim. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Agora chega a arca na mão do povo de Deus e o povo de Deus ainda não reconhece os princípios que Deus tinha dado, todos os ensinamentos. A arca não podia ser tocada, a arca não podia ser olhada para dentro, mas eles foram fazer isso, ainda continuavam esquecidos dos ensinos que estão nos 5 primeiros livros da Bíblia, que foi primeiramente para eles e depois para todos nós. Foi especialmente para os israelitas e depois para todos aqueles que recebem Jesus e até aqueles que não recebem, que leem, infelizmente, e rejeitam. Mas eles estão aqui esquecidos. Imagina uma coisa dessa, Deus repetiu tanto, vocês viram que não foi brincadeira, não é? Gente, nós tivemos o discipulado de 2, 3 capítulos só lido, porque era muita coisa, e se eu ficasse parando para falar naquilo tudo, era mais tempo de duração do vídeo. Então foi uma luta para a gente conciliar, mas para não deixar de aproveitar tudo que está escrito, porque tudo que está escrito é importante. Com essas repetições, com tudo isso, eles estão aqui esquecidos. Agora foram tocar, olhar a arca, o povo de Deus, sabendo que não podia. Morreram 70. 70, Deus matou, o Senhor matou, porque olhou para dentro da arca, 70 pessoas israelitas, 70 deles. Enquanto os filisteus estavam até sabendo como se conduzir, né? Deram oferta, e mesmo que não soubesse, a cobrança com eles era diferente porque eles não tinham ensino. E o povo de Deus foi ensinado. Quem poderia estar diante do Senhor, que este Deus santo, e para onde subirá, para que fique longe de nós? Então enviaram mensageiros aos moradores de Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham até aqui e levem a arca com vocês. Louvado seja Deus. E aí, o que é que nós vemos aqui no capítulo 6? Mais uma vez, a imprudência dos israelitas. E mais uma vez, aprendizado para a igreja. Que tudo aponta a Jesus, tudo aponta o noivo, e a noiva tem que tomar suas lições também. Aí imaginou isso? A situação? Eles fazendo da arca um amuleto, eles não estavam realmente lembrando de nada do que Deus ensinou. E nós, como é que estamos? Como eu já disse, um discipulado como esse, um discipulado nobre, palavra de Deus é nobreza pura, excelência pura, e nós podemos lembrar do que o Senhor diz na sua palavra. Salmos 1, versículo 3, que medita na palavra de dia e de noite, aquele que medita na palavra de dia e de noite, é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A gente pode lembrar disso? Deus colocou isso para a gente lembrar.
A gente estava esquecido, tratando a Bíblia como eles estavam tratando a arca da aliança, que para eles naquele tempo era a presença de Deus na terra. Deus, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde havia a arca, e ali Deus se apresentava para eles, só para o sacerdote, o único homem que podia entrar santificado, e se não tivesse no ponto certo, era morto. E eles brincaram com a arca. Hoje nós temos brincado com a Bíblia. Imagine que tem pessoas preferindo uma revista do que a Bíblia. Imagina a situação dessa. Que não querem encarar Deus face a face. Aqui é a face de Deus. E a gente precisa. Ele deixou esse privilégio. Ninguém poderia ver Deus sem morrer. Quem visse morria. Mas o Senhor, na nova aliança, antes da nova aliança, ele se manifestou com sua misericórdia. Eu digo ver Deus porque está ouvindo a voz dele, né? Isso é muito importante para nós. E aí Deus concedeu esse direito aos filhos dele, 5 livros do Pentateuco, 5 livros que chama Pentateuco e Torá para os judeus, para nós ocidentais, Pentateuco para os orientais, a Torá. Mas tudo é uma coisa só muda o nome, mas o conteúdo é o mesmo, são as leis, os princípios que Deus deixou para o povo dele e todos quanto aceitarem Jesus. É a base de toda a Bíblia, é o alicerce da Bíblia. Todos os outros livros da Bíblia estão baseados nesses 5 primeiros livros. E quando chega a essa altura, a gente ainda tem dificuldade de abrir a Bíblia para estudar, preferindo uma revista. Revistas são boas, revistas que nós escolhemos para o ministério são revistas baseadas na Bíblia, mas você nunca ouviu dizer que a fonte, que a água que está correndo é mais pura do que onde está na fonte, lá no lugar onde nasceu, onde nasce. Então, as revistas são baseadas na palavra, mas onde é que nasceu o que foi escrito na revista? Se é de Deus, é porque nasceu aqui na Bíblia, foi tirado daqui. E qual é o problema que nós temos que não podemos fazer isso? Abrir a Bíblia e ler. Que a gente não gosta de ter trabalho, né? Não quer saber de buscar ao Senhor, ir para o lugar secreto, adorar a Ele, confessar os pecados. E quando chega naquela hora que você lembra dos pães da proposição, você abre a sua Bíblia e lê. E Deus vai mostrar o que Ele está dizendo, vai interpretar, porque Ele é Deus. E o seu Espírito veio para a gente aprender, receber dEle, direto aqui da palavra. Quem tem o Espírito Santo, que está dirigido por Ele, vai conseguir. Quando for algum texto, alguma dificuldade, que a gente ficou ali empacado sem entender, o Espírito Santo dá providência. Se você não conseguiu captar o que ele está dizendo ali, ele vai colocar você com pessoas que já tiveram um avanço, que já estão mais íntimas da palavra, que já sabem mais, os teólogos. E aí a gente vai aprender com eles, mas deixar a Bíblia numa estante e pegar uma revista, você faz as duas coisas, não tem nenhum problema. Primeiro a Bíblia e depois a revista. Então, é o que nós estamos fazendo. Primeiro a Bíblia, um discipulado nobreza com a Bíblia diretamente, a fonte que Deus nos entregou, da sua voz, dos seus ensinos. E depois a gente senta numa poltronazinha, pega a nossa revistinha, lê, se tiver dificuldade, a gente procura nossos líderes e diz, olha, essa revista aqui tão boa, né? Eu não estou entendendo essa parte aqui. Não tem nenhum que vai se negar a ensinar. Eu só estou falando isso porque todo o meu período aqui de discipulado é sempre fazer a analogia da situação da antiga aliança com a nova. Porque Deus está apontando justamente isso. Mostrando a primeira aliança, para nela nós estarmos aprendendo como é que será na nova, como está sendo na nova. E vocês já estão vendo, está sendo com situações semelhantes e que nós já temos a resposta aqui. Aponta Jesus e aponta a sua maneira de viver, como é que está vivendo hoje
os que estão na segunda aliança, pelo sangue de Jesus. Não está parecido com o que estava na primeira, é para progredir, não é para ficar no mesmo. O Senhor mandou Jesus para a gente avançar mais. Não foi para a gente ficar no mesmo, quer dizer que a mesma maneira que estão agindo aqui os filisteus, o povo de Deus, os filisteus já eram inimigo mesmo, tinha que agir errado. Agiam errado. Mas o povo de Deus agindo dessa maneira, sem entender como é que manejava, como é que vivia com a arca, não fazendo, não dando o valor que deveria dar. E hoje, nós, filhos de Deus, estamos sem dar valor à palavra. Começou a gente diminuiu tanto o tamanho que agora as letras a gente não está nem podendo mais enxergar de tão miúdas que são, porque são bíblias bem pequenas, bem delicadas para a gente colocar dentro de uma bolsa para não expor quem nós somos, porque só quem tem coragem de andar com a palavra são os filhos de Deus. E agora já estão também temerosos em andar com a palavra, tem que ser uma Bíblia bem pequena, bem delicada, ou então o celular para não chamar a atenção das pessoas, saber que são aqueles que são lavados pelo sangue, que tem a voz do Senhor às suas mãos. Perdendo os nossos conceitos e valores. Precisamos realmente voltar a ler a Bíblia como estamos lendo e ver que realmente Deus tem toda a razão, Ele nunca ficou sem razão, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores. Quando Ele repete, é porque precisamos. Então, louvado seja Deus por esse discipulado de excelência. Eu acho que se você já se arrependeu de ter rejeitado, preferido ir para a revistinha, a essa altura já é hora de você começar a falar, testemunhar. Olha, eu estava tão chateada porque eu queria estudar só pela revistinha. E aí fiquei muito chateada, mas agora eu já vi que realmente Deus trouxe os melhores anos para o Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, através dessa reforma. A gente pegar o livro santo nas nossas mãos diariamente, na nossa casa e uma vez por semana com nossos líderes. Tudo mudou na minha casa, tudo mudou na minha vida. Deus está fazendo algo tremendo, porque onde a palavra de Deus chega, chegou Jesus. Porque Ele é a palavra. Dá um testemunho, comece a dar testemunho do que Deus já está fazendo. E você nem chegou no final, ainda está no livro do profeta Samuel, ainda falta muito. Não é isso? Falta muito. Então ainda veremos muito mais. Deus vai fazer muito mais. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.